Sejam novamente bem-vindos ao quadro Mangás Obscuros, onde comento sobre mangás obscuros. Já faz um tempo desde o último vídeo, então eu vou contextualizar para quem caiu de paraquedas aqui. Nesse quadro eu vou falar sobre mangás desconhecidos, aqueles que você dificilmente encontra para ler, ou encontra só que de uma maneira não muito convencional. No primeiro vídeo falei sobre The Big Adventures of Majoko, um mangá Kodomo que estava apenas com o primeiro volume disponível para ler, e depois que eu gravei aquele vídeo eu upei todos os outros na internet. Então se você tiver interesse é só acessar o vídeo lá e ver pelo comentário fixado. Mas agora eu vou falar sobre um manhwa, no caso seria um quadrinho coreano, chamado Angry, que surpreendentemente veio para o Brasil, através da finada editora Conrad. E eu consegui encontrar a coleção completa num sebo por um preço amigável. Diferente do primeiro vídeo, onde eu falei um pouco da história, mas não me aprofundei muito, nesse eu pretendo comentar mais sobre a história e personagens, porque eu quero embasar melhor minhas críticas. Então sim, vai haver spoilers, mas eu vou deixar na tela a minutagem para que você possa pular essa parte. Então pode ficar tranquilo por enquanto. Também, diferente do primeiro vídeo, onde eu elogio o mangá, com Angry eu não saí com um saldo tão positivo, mas eu vou explicar melhor isso adiante. Então bora começar o segundo volume do quadro Mangás Obscuros, que nesse caso seria melhor chamar de Manhwas Obscuros. A história acompanha o trio de protagonistas, compostos por Suki Dongmin, um órfão que aprendeu a lutar judô lendo mangás e ficou muito bom nisso, Cho Haseo, uma colegial lutadora de judô que adora o esporte e nunca perdeu pra ninguém, e por fim, Junki Lee, ex-capitão do time de judô e também um colegial. Ele tem uma quedinha pela Haseo, e vemos que o motivo para ele não praticar mais o esporte é porque ele se meteu numa briga para proteger a Haseo. Curiosamente, ele sonha em ser diretor de filmes, e vive alugando fitas na locadora da mãe da Haseo. Tem também a atual capitã do time, Ban Ha-gyung, mas já se acostumem que vocês não verão ela fazendo muita coisa. No primeiro capítulo vemos o Dongmin derrotando todos os alunos do time de judô. Também é revelado um pouco da sua história, que seus pais desapareceram e por isso ele vivia junto do seu irmão mais velho. Até que misteriosamente esse irmão se suicida, deixando um motivo para essa atitude inesperada e o desaparecimento de seus pais no ar. Esses acontecimentos fizeram Dongmin criar uma raiva do mundo, pois ele acabou pensando que todo mundo o abandonou por serem fracos. E ele se recusa a seguir esse caminho, por isso pratica judô e sempre derrota todo mundo. Logo em seguida, Cho Haseo aparece para dar um basta na confusão que o baixinho estava causando, porém é rapidamente derrotada. Devido a isso, Haseo se encontra em uma situação complicada, pois ela prometeu que se casaria com o primeiro homem que a derrotasse no judô. Após saber disso, Junki Lee decide voltar para o time de judô, agora rebaixado de sua posição como capitão. Falando assim, até faz o manhwa parecer simples, mas a maneira que ele conta a história é meio confusa. Há várias questões no ar sobre o passado do Dongmin, sobre a situação atual do Junki, sobre o padre que cuida do Dongmin e parece saber mais do que aparenta. E além disso, o manhwa ainda apresenta novos personagens que você não conhece direito. Mas tem que se preparar porque eles vão ser relevantes. Não que a história seja complexa, mas a maneira que ela joga tanta informação logo no primeiro volume não é para qualquer um. Felizmente os próximos volumes são menos densos e vão aos poucos revelando os mistérios. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre os autores. O roteirista trabalhou apenas em outros 2 manhwas além desse, e não são focados em esportes, e o desenhista trabalhou nesse e em outro manhwa de basquete, segundo ele mesmo nas notas do autor do volume 5. Embora eu não tenha conseguido encontrar esse tal manhwa. Mas depois eu falo mais da arte porque ela merece alguns comentários. Angry foi publicado no Brasil pela Conrad, no seu auge ainda, após ela revolucionar o cenário dos mangás no Brasil, com Dragon Ball, CDZ e As Aventuras Elétricas de Pikachu. Sim, eles trouxeram o mangá de Pokémon pro Brasil, mas não foi pelo Adventures, e sim por esse spin-off de comédia It. Devia ser muito bom ser leitor de mangás e se deparar com umas loucuras dessas. A edição da Conrad, de Angry, ao meu ver, é muito boa, pelo menos referente às páginas e ao material que, no geral, parece ser de qualidade. Meu problema com essa edição é que ela possui erros muito básicos. Para começar, que a editora espelhou as páginas. Isso tornou a leitura de certos quadros e balões mais complicadas de início. Às vezes eu sinto que tem algo de errado na ordem da leitura, ou que tem falas faltando. É meio difícil de explicar sem alguns exemplos, então eu vou deixar algumas imagens na tela para vocês
entenderem do que eu tô falando. Outro erro, e esse chega a ser ridículo, é que os volumes 1 e 2 não têm numeração das páginas. Eu notei isso apenas quando fui escrever o roteiro, porque aí ficou mais difícil lembrar quando certas cenas aconteciam. A última coisa que eu gostaria de reclamar, antes de começar a falar da história, é sobre a arte. Longe de mim dizer que ela é ruim, mas ela é curiosa. O autor desenha bem a anatomia, e eu gosto quando ele deforma os bonecos para ficar mais chibi. O problema mesmo são os rostos, que são meio realistas e ocasionalmente caem no vale da estranheza. Fora que eles não possuem uma variedade muito grande. Tipo, desses 3 personagens, quem você acha que é o protagonista? Os cenários também não são muito melhores. No geral eles são simples, mas quando a paisagem é um pouco mais complexa, o autor parece utilizar alguma técnica de fotografia e apenas cola ela nas páginas, deixando a arte com um tom de borrões e ficando complicado de entender certas coisas. Tem até uma página do volume 4 mostrando um prédio da escola e ela foi acidentalmente invertida pela editora. De qualquer forma, a arte está longe de ser um problema. Na maior parte do tempo você nem percebe isso. Mas então, o que Angry tem de tão ruim? Simples, ele é cansativo. É uma história básica, onde nada de muito grandioso acontece. E como já disse, um dos principais focos do manhwa são os mistérios em torno dos protagonistas, que também não são tão interessantes. Eu levei quase 3 meses para ler 6 volumes. Geralmente eu leio tudo isso em 1 mês ou menos. A única coisa que me manteve entretido lendo foi o triângulo amoroso dos protagonistas. O Dongmin começa a desenvolver sentimentos pela Haseo, que de certa forma ela corresponde. Mas ela não sabe se escolhe o amigo de infância Yunki ou o baixinho explosivo, Dongmin. Para piorar, o Dongmin é adotado pela mãe da Haseo e começa a viver com a garota. Essa relação entre os 3 poderia ser resolvida se um se confessasse logo. Mas é de adolescente que a gente tá falando, obviamente as coisas vão escalar e fugir do controle. E é bom que seja assim, porque daí a história fica mais interessante. No volume 3, o Yunki é atacado pelos caras que fizeram ele ser expulso do time de judô. Eles querem vingança por terem sido suspensos da escola, enquanto que o Yunki não foi. Felizmente o Dongmin aparece para resolver a situação e derrota todos, porém não consegue impedir o Yunki de receber um golpe pelas costas que machuca o seu quadril. Após a briga acabar, Gang Taegong se desvincula dos bardineiros e se alia aos protagonistas. E agora apresento a vocês o personagem mais irritante dessa obra. A personalidade do Taegong é de ser submisso a qualquer um que ele admire muito. E dessa vez o escolhido é o Dongmin. Ele serve na maior parte do tempo como alívio cômico, já que ele é um personagem bem emotivo e atrapalhado. Porém não funciona pra mim, eu só acho ele muito cansativo e o pior de tudo é que ele só se resume a isso, então é bem chatinho. Depois dessa confusão toda, os protagonistas têm que se preparar para o campeonato nacional que está chegando. A capitã do time consegue recrutar mais 3 garotas para a equipe. As 2 primeiras apenas aceitam porque são gamanas do Yuki. Já a Gun Soo-hee decide participar pois estava cansada de ficar ajudando os bullies da escola. Essa personagem em questão, ela também não é nada demais, mas eu gosto da personalidade misteriosa e encrenqueira dela. Ah, e eu esqueci de citar, mas tem outro personagem treinando para voltar a lutar judô, o Boran, um antigo rival do Yuki e que agora quer vingança. A partir do volume 4, o campeonato se inicia, e o colégio Jinsan, o colégio dos protagonistas, consegue algumas vitórias de início. Essas primeiras lutas são ganhas de uma forma não muito nobre, mas é o que você esperaria de uma equipe excêntrica que nem a deles. Tipo, o Taegong só ganha porque o treinador falou pra ele usar o golpe mortal, e isso funcionou como efeito passivo, de alguma forma, fazendo ele vencer milagrosamente. As lutas das estrelas desse manhwa finalmente chegam. A primeira é a do Dongmin, que luta contra um descendente de japonês, e surpreendentemente é uma das melhores lutas da obra. Não porque ela conta com técnicas surpreendentes, ou uma relação muito profunda entre os personagens, afinal é a primeira vez que a gente vê esse cara, mas sim porque ela ocorre simultaneamente com a luta da Haseo, e ambos querem sair vencedores para comemorarem juntos. Então é legal ver essa dinâmica dos dois. Também é interessante porque várias vezes o Dongmin tenta ofender o oponente chamando ele de japa, e tem todo aquele lance histórico dos coreanos odiarem os japoneses e tal. Bom, a partir daqui eu vou entrar em um campo com mais spoilers da história, então se você ainda quiser ler o manhwa sem saber muita coisa, eu sugiro você pular para essa parte do vídeo, onde eu apenas comento minhas impressões finais da obra. Aviso dado, vamos continuar. Infelizmente a sorte do colégio de San vai aos poucos acabando.
com cada aluno perdendo as lutas. Chega então a luta do Yunk contra o Tai e Chun, um ex-praticante de luta livre. Eles têm uma pequena discussão antes de partirem para o combate, mas eu gosto como essa luta conclui o arco de personagem do Yunk, e eu vou comentar melhor isso depois. Infelizmente o Yunk perde por conta da lesão no quadril, sobrando apenas o Dongmin e a Haseo para vencer as finais do individual. Após essa luta, o campeonato faz uma pausa para continuar no dia seguinte, e nesse meio tempo o Yunk e o Dongmin dão um fora na Haseo. Acontece que ambos não estavam mais aguentando a ansiedade provocada pelo triângulo amoroso, e resolvem abandonar o barco antes de levarem um fora. É uma situação meio boba e talvez até exagerada, mas pelo menos os personagens farmam um pouco de aula nessas páginas. Após sofrer um fora duplo, a Haseo fica com febre e permanece em casa. Com isso ela consegue conversar mais com a mãe, e descobre o passado do Dongmin, onde o pai dele era amigo do pai da Haseo. E Dongmin e seu irmão não eram realmente irmãos de sangue, e por esse motivo eles foram abandonados por seus respectivos pais. O pai da Haseo, comovido, queria adotar os filhos do seu amigo. No caso, o Dongmin não era seu filho biológico, mas sim o irmão dele. Devido a isso, a mãe da Haseo termina com ele, o que leva ele a se suicidar, coincidentemente no mesmo dia que o irmão do Dongmin se matou também, fazendo o garoto ser adotado pelo tio da Haseo, que trabalhavam no orfanato. Eu sei, é uma história confusa, tanto que eu tive que reler as páginas várias vezes, porque o manhwa nunca revelou isso de uma forma muito clara. Mas eu fiz essa árvore genealógica para vocês entenderem melhor. O Dongmin enfrenta o Boran, o antigo rival do Yunk, que é um cara bem azarado, já que ele nem teve a chance de enfrentar o Yunk. Eu gosto dele, não sei porquê, mas eu acho o azar dele engraçado. O Dongmin vence o Boran após ter uma alucinação, onde ele discute com seu irmão falecido. Isso desperta nele a fúria para vencer. E também, né, uma luta bem curta, mas pelo menos ela é um pouco mais divertida. Após isso, começam as competições em equipes, com a capitã do time finalmente fazendo algo e vencendo uma luta. Eu falei que vocês não iriam ver muito ela com frequência, então é bom comemorar porque ela teve um feito grande agora. Em seguida, a Haseo, que conseguiu retornar, junto da Gong Sohee, vencem suas respectivas lutas, garantindo uma vitória para a equipe feminina. As lutas dela são bem curtas e duram só umas 3, 4 páginas. E a melhor coisa disso tudo é que a Haseo abandona o pensamento de se casar com quem a derrotasse, se livrando assim de seu orgulho e prometendo levar o esporte mais a sério. A gente não chega a ver as lutas da equipe masculina porque o manhwa faz um time skip de 6 meses após o torneio, apenas revelando por meio de alguns quadros e falas que o colégio de Isan ganhou o nacional e está treinando agora para o mundial. Nesses capítulos vemos como os personagens evoluíram. Yunk, por exemplo, abandonou o esporte e focou em seu sonho de diretor de filmes. Ele começou a treinar judô apenas por causa da Haseo, arrumou briga por causa dela e participou do campeonato por causa dela também. Mas no fundo ele não gostava de lutar, e isso, junto da lesão no quadril, é o que levou à sua derrota no nacional. O Yunk tinha medo de seguir seu sonho e não poder ficar perto da Haseo. No fim, ele aprendeu que viver fazendo o que mais gosta é o caminho certo para se aproximar de quem você ama. O Dongmin também cresce. Ele ainda tem a mesma personalidade, porém agora ele é mais sincero com seus sentimentos e praticamente se declara a Haseo nesses capítulos. O manhwa encerra deixando no ar sobre qual dos dois a Haseo escolheu ficar, se foi com o Yunk ou o Dongmin. Eu não sou muito fã desse final, inclusive a primeira vez que eu vi ele eu fiquei meio frustrado, mas agora eu entendo que o que importa mesmo era cada personagem encontrar o seu caminho e seguir com a vida, sem a fixação de ser o mais forte ou de conquistar alguém. Normalmente eu iria criticar mais o Angry, porém após uma leve revisitada eu passei a respeitar mais a obra. Ela realmente não tem nada demais, é um shonen, se é que eu posso chamar assim, bem simples, apesar de toda a confusão, porém eu aprecio o desenvolvimento de personagens e gosto de algumas cenas envolvendo os protagonistas. Além de que esse foi o primeiro manhwa que eu li, então foi interessante ver algumas diferenças culturais. Também foi legal ler esse mangá antigo, que praticamente só tem disponível a versão física, e pesquisar um pouco mais sobre ele e acabar entrando em alguns rabbit holes da internet, bem antigos assim, vendo a opinião das pessoas. Foi interessante ver como a visão das pessoas antigamente era mais positiva a esses mangás.
Hoje em dia, dificilmente eu acho que alguém iria ligar muito pra essa obra se ela saísse. As capas de Hungry são ok's. Elas mostram os lutadores em algumas poses de luta, porém as 3 últimas fogem do padrão. O volume 4 parece uma capa de revista de moda, e os últimos 2 volumes, um parece um shoujo ai e o outro parece qualquer coisa menos um manhwa de judô. Esse foi o manhwa Hungry. Eu não pretendo upar ele na internet, mas se esse vídeo tiver bastante comentários pedindo, talvez eu mude de ideia. Então comente aí se você tem interesse e aproveite para falar o que achou do vídeo. Se está gostando desse quadro, quais outros manhwas ou mangás você gostaria de ver eu falando, ou também qual outro tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo volume desse quadro. Obrigado por assistir até aqui e até mais.